pessoal, vamos para mais uma aula de... Adivinhem só? História. Nós vamos começar hoje essa primeira parte da aula de História lá na página 416. Então, por favor, pegue aí na sua página, na sua apostila na página 416 e vamos entender mais um pouquinho sobre História. Doutrina calvinista. Vou explicar um pouquinho sobre o que é a doutrina calvinista. Doutrina calvinista é um conjunto de regras, né, de uma organização que foi escrito, elaborado por João Calvino. Por isso tem esse nome, doutrina calvinista. Então, quem que foi que escreveu essa doutrina? Ah, professor, eu esqueci o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de regras, como, por exemplo, na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem um conjunto de regras. E esse conjunto de regras, de valores, daquilo que você, católico, deve seguir, está no catecismo da Igreja. Então, por isso que é uma doutrina. O que o João Calvino fez? Ele também fez uma doutrina dessa, um conjunto de regras, de valores para as pessoas segui-lo. Então, ele fez a doutrina calvinista. Então, o que o João Calvino pensou? Ele não concordava com a Igreja Católica, então ele fez a sua própria doutrina, ponto final. Era isso, resolveu o problema dele. Enquanto ele escrevia a sua doutrina lá, aquele livrinho para ele e tal, como esse livro aqui, claro, né, não é dessa grossura aqui, mas é uma doutrina bem extensa, ele se inspirava, estava lá escrevendo, eu estou escrevendo a minha doutrina. E ele estava pensando em quem? Em Lutero, Martinho Lutero. Então, João Calvino se inspirou muito na doutrina de Martinho Lutero. Lembra que eu falei para vocês sobre Martinho Lutero? Então, João Calvino se inspirou nele para fazer a sua própria doutrina. Olha só o que ele escreveu na sua doutrina. Na doutrina de qual, professora? De João Calvino. Nós estamos falando da doutrina de João Calvino. Lá na página 400 e... Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui na página 416 tem 4 pontos que falam sobre a doutrina de João Calvino. Vocês podem grifar esses 4 pontos enquanto eu estou lendo aqui. Primeiro, a salvação era obtida por meio da fé e da vontade de Deus. A Bíblia, o segundo ponto agora, a Bíblia deveria ser a única fonte da verdade e não a tradição ensinada pela Igreja. Terceiro ponto, não eram aceitos cultos aos santos, veneração às imagens religiosas, compra de indulgências e autoridade do Papa. Quarto e último ponto, acreditava-se na predestinação, ou seja, na aceitação da vontade de Deus, que já havia definido o destino de cada pessoa, fato que não poderia ser alterado. Então, esses 4 pontos são importantíssimos para a doutrina de João Calvino. Podem grifar aí na apostila de vocês. Agora vamos lá no pratique. Não esqueçam de grifar essa parte aí, que essa parte é importante. A página 417, na próxima página aí, tem o pratique, atividade. Então, vamos fazer essa atividade juntos. 10. O que você vai ter que fazer na número 10? Você vai ter que responder no que o João Calvino se inspirou para fazer a sua própria doutrina. Ah, mas está muito fácil. Eu acabei de explicar agora há pouco que João Calvino se inspirou em quais ideias para escrever a sua própria ideia. João Calvino, ele se inspirou na doutrina de Martinho Lutero para escrever a sua própria doutrina. Está super fácil. É só responder aí a sua número 10. Olha só. E depois dessa mesma questão, tem uma outra questão, né? Da número 10. Você vai ter que escrever uma diferença entre as duas doutrinas. Tem a doutrina do João Calvino e tem a doutrina de Martinho Lutero. João Calvino se inspirou para escrever a sua própria doutrina na doutrina de Martinho Lutero. Conseguiu entender? Ótimo! E qual que é a diferença entre as duas doutrinas, professora? Como que eu posso fazer essa diferença? A diferença estava em que o Calvino não condenava o acúmulo de riqueza, já Martinho Lutero condenava o acúmulo de riqueza. É isso que é a diferença entre as duas doutrinas.
umas, né? Uma das diferenças. Tem várias, mas eu só quero uma. A pergunta está pedindo somente uma diferença. E qual que é a diferença mesmo, professora? Que eu já perdi o fio da meada. A diferença é que a doutrina de João Calvino não condenava o acúmulo de riqueza. Já a doutrina de Martinho Lutero condenava o acúmulo de riqueza. E a número 11, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler o trecho e responder. Que trecho é esse? Esse trechinho aqui, que começa na página 417 e termina aqui na página 418. É um pequeno trechinho. E você vai ter que respondê-la. A número 11. Você vai ter que encontrar um argumento nesse trecho utilizado por Calvino para defender a livre interpretação da Bíblia. Como assim, professora? Olha só, para ajudar aí a clarear na sua resposta. João Calvino falava que a Bíblia era a única fonte da verdade e que nenhum sacerdote poderia interpretar a Bíblia. Então é isso que você pode responder aí na sua número 11. Se você prestou atenção na aula, tenho certeza que você conseguiu responder. Se não prestou atenção, volta de novo, dá um pause aqui, volta de novo e ouve novamente o que eu acabei de dizer. E a número 12, o que você vai fazer na número 12? É uma resposta pessoal. Você vai ter que ler a pergunta e colocar a sua opinião. Ah, professora, mas eu não entendi. Leia novamente que você vai compreender a número 12 e vai colocar a sua opinião. Não é a minha, é a sua opinião. Pessoal, acabou a primeira parte da nossa aula de hoje. Eu espero você na segunda parte. Tomara que você volta, porque eu quero que você aprenda e eu quero que você realize a atividade da próxima página. Até mais, até daqui a alguns segundinhos. É só questão de você dar um clique lá novamente no link e voltar aqui comigo de novo.